De vez em quando eu me arrisco na literatura asiática e dessa vez eu mergulhei na literatura japonesa. Decidi conhecer a escrita da Yoko Ogawa a partir de 3 novelas que foram publicadas em um livro único pela Estação Liberdade, uma editora que tem um foco muito grande nessa literatura asiática e tem a tradução direto do japonês da Eunice Suenaga. Aqui nós temos as histórias A Piscina, Diário de Gravidez, Dormitório, e eu achei excelente como primeiro contato com a autora, para a gente já entender se é desse estilo que nós gostamos e poder então partir para os seus romances. Aqui no Brasil ela tem diversos romances já publicados, traduzidos também do japonês, eu já adquiri outros, quero continuar lendo e investigando um pouco mais dessa literatura da Yoko Ogawa, porque o que eu encontrei aqui me agradou demais. Essa é uma autora que, de modo geral, ela dispensa apresentações. A galera que curte a literatura japonesa, asiática, já conhece. Ela já ganhou, inclusive, diversos prêmios literários, mas eu acredito que quem está acessando esse vídeo talvez nunca tenha ouvido falar ou também esteja procurando uma opção para entrar na obra da autora. Então, algo que é importante salientar é que ela gosta de causar desconforto. Eu já percebi isso a partir da leitura que eu fiz de sinopses de seus romances e também a partir da leitura das 3 novelas. Todas elas são extremamente desagradáveis, desconfortáveis e elas são narradas por mulheres nesse caso aqui. As 3 têm essa narrativa em primeira pessoa de uma mulher como se ela estivesse confessando algo. Em determinados momentos eu senti que talvez eu não devesse ter acesso a esses pensamentos, a essas informações. Então, em A Piscina, que provavelmente seja a novela mais conhecida das 3, nós temos uma menina que ela está na idade escolar e ela mora em uma casa que seus pais transformaram em um orfanato. Esse orfanato tem uma ligação com a igreja e ela vive ali com diversas outras crianças que foram acolhidas ao longo de sua vida. Ela já teve muitos amigos que partiram para viver com outras famílias, né, em adoções definitivas. Então tem esse movimento de pessoas que entram e depois de algum tempo saem de sua vida porque conseguem ser adotadas, mas aqui ela vai contar pra gente de como que é observar a partir da arquibancada da escola, pelo que eu entendi, seja ali um ginásio na própria escola, observar o seu colega Jun. Eu acredito que fale assim, que é um jovem que mora com ela nessa mesma casa, né, nesse orfanato da sua família, mas ele é atleta de saltos ornamentais. Então ela fica na beira da piscina, na arquibancada, observando o treino do Jung. Ela acha que ele nunca viu ela por ali, que nunca percebeu que ela o observa, e eu acho que realmente ele não havia percebido, né, a partir do desenrolar aqui da narrativa. Então ela se sente muito confortável de olhar para ele. E ela vai contando pra gente como que é satisfatório, como que é prazeroso poder observar o corpo desse menino sem ter nenhuma censura, porque ele está ali em uma posição com uma sunga e as pessoas estão olhando para ele. Tem os técnicos, tem as outras pessoas que estão assistindo nos treinos, nas competições, então não é estranho que ela também esteja olhando. E ela, aparentemente, é muito apaixonada por ele, então ela espera os momentos para ir e voltar com ele como se fossem coincidências. E o que chama muita atenção nessa novela? É o fato dela falar que isso causa muito prazer nela assistir e no desenvolver, ela começa a sentir prazer também, né, uma satisfação assim muito grande em afligir sofrimento a uma outra criança do orfanato, que é a criança mais jovem, que tem menos de 2 anos de idade. Então ela percebe que quando essa criança está atordoada ou quando ela se machuca, quando ela está com medo, ela sente muito prazer observando essa cena. E aí é um momento em que eu fiquei muito transtornada lendo, porque é muito conflituoso, porque ao mesmo tempo que eu queria ter acesso aos pensamentos da Aya, eu não queria, sabe? Eu não queria saber como que ela se sente ao realizar essas pequenas atitudes ali, né, como essa criança. E essa novela, assim como as outras, elas não nos trazem respostas, elas não vão responder às nossas perguntas do porquê que a Aya faz isso, de como que serão as consequências. Nós acompanhamos um momento da vida desses personagens e a gente
parte para a próxima novela e eles continuam existindo na nossa imaginação. É preciso esse exercício imaginativo para que você construa um final, não exatamente um final, mas uma continuação, talvez, para essa história. Então, sim, são novelas com final em aberto. Ele se aproxima muito, né? Esse livro, ele é mais antigo, tá? Ele foi publicado originalmente em 1991, 1990, 91, mais ou menos. E ele se aproxima muito do que hoje é conhecido como slice of life, que é esses pedaços da vida, um termo muito utilizado nas séries asiáticas, né, coreana, japonesa, chinesa, enfim. E eu senti muito essa sensação como se eu estivesse assistindo a esse tipo de série, em que eu vou acompanhar momentos da vida, né? São esses pedaços, fatias da vida de um personagem e pronto. E depois ele vai seguir e eu vou seguir a minha vida. Tem aqui uma parte, ó, em que ela fala, né? O choro violento, que até parecia romper alguma parte do seu corpo, satisfez meu sentimento cruel. Desejei infinitamente que ela chorasse mais e mais, pois minha satisfação era maior nas ocasiões como a de hoje, sem ninguém para poder abraçar e consolar esse choro. Eu podia saboreá-lo até me satisfazer por completo, sozinha, ainda mais por se tratar de uma simples bebê que não consegue explicar a situação depois. E essa situação, ela tem um desdobramento na narrativa, não é também como se simplesmente nada acontecesse. E algo que me chama muito a atenção nessa primeira novela, é o fato de como ela se sente por ser a única criança, adolescente, que não é órfã, porque ela tem esse sentimento que as pessoas que estão ali, em algum momento elas podem sair do orfanato e ter uma vida comum, mas ela não. Ela vai ter que continuar ali, porque é onde os pais dela estão. Ela não se sente nem um pouco confortável por ser diferente, por não ter a mesma condição dos demais, né? Ela fala aqui que família de verdade somos só eu, meu pai e minha mãe. Tem algo na minha casa que é diferente das outras casas, diferente das outras famílias. Parece que isso causou algo sentimental ali nessa menina, no desenvolvimento dela, que é irreparável. Ela não se sente confortável sendo quem ela é e existindo ali naquela casa. Mas assim, eu achei um conto muito perturbador, né? Uma novela, na verdade, eu chamo conto, mas enfim, aqui está descrito como novela. E assim, eu amei muito A Piscina. Já em Diário de Gravidez, que é essa segunda novela, nós vamos acompanhar uma mulher que está realmente registrando um diário de gravidez, só que não é ela a pessoa grávida, é sua irmã. Então ela tá morando com a irmã e o cunhado e ela começa a anotar como tem sido os dias. Ela não vai falar somente da gestação, mas principalmente sobre isso. Ela fala também um pouco sobre o seu trabalho, sobre quando elas eram crianças, mas o foco aqui realmente é essa gestação peculiar. Primeiro que a irmã dela começa a ter alguns sintomas que não são comuns. Por exemplo, é comum que a mulher fique com enjoos, que ela não goste de comer de tudo, mas aí ela realmente fica com os sentidos assim muito aguçados. Então, qualquer cheiro incomoda, ela não quer comer nada, as pessoas precisam parar de cozinhar dentro da casa. Essa mulher que está registrando, em determinado momento ela vai cozinhar no quintal, no chão, para que o cheiro não fique dentro da casa. Então a irmã dela, que está gestante, ela passa a frequentar a clínica para fazer os acompanhamentos. E aí é uma clínica que elas brincavam no espaço, porque é perto da casa delas, quando eram crianças. Elas entravam nesse espaço e ficavam brincando ali fora, assim, um ambiente muito familiar para elas, né? Elas já conhecem e por isso que a irmã quis tanto fazer o pré-natal lá. Então tem situações assim muito esquisitas, a ultrassom é estranha, as sensações dela, e em nenhum momento o bebê é considerado aqui. Tem um registro em que ela vai falar que, nossa, parece que a minha irmã nem vai ter um filho, assim, a gente não considera muito quando que essa criança vai chegar. Mas o que eu achei realmente, assim, bem diferente é esse tratamento da gestante na clínica. Tem uma parte em que fala que a sala de consultas também não mudou nada desde aquele tempo, porque elas já conheciam o espaço, né? O armário fino e comprido dos remédios, a cadeira de madeira do médico que parece resistente, o biombo com vidro embaçado, tudo me parece familiar. Tudo é velho e antiquado, mas limpo e bem cuidado. Nessa sala de consultas só tem uma coisa nova que parece estar fora do lugar. Você sabe o que é? Eu balancei a cabeça. Isso era a irmã dela quem estava falando. É o aparelho de ultrassom. Minha irmã pronunciou essas palavras devagar, como se fosse algo especialmente valioso.
Na consulta, sempre me orientam a deitar na cama ao lado desse aparelho. Quando eu puxo a blusa e a roupa de baixo, deixando a barriga exposta, uma das enfermeiras se aproxima, calada. Então espreme um tubo bem maior que o de uma pasta de dente e passa um líquido em gel transparente na minha barriga. Gosto muito dessa sensação. Uma substância macia e límpida como gelatina acariciando minha pele. É uma sensação curiosa. Minha irmã soltou um suspiro longo e prosseguiu. Depois, o médico pressiona minha barriga com uma caixinha que parece um transceptor ligado ao aparelho de ultrassom por um tubo preto. Graças à substância que foi passada na minha barriga, a caixinha adere bem à pele. Nessa hora, a imagem de dentro do meu corpo aparece no monitor. Isso é uma perspectiva muito estranha a respeito desse tipo de exame. Acredito que muitas de vocês já tenham feito ultrassom, eu já fiz, não de gestante, né, mas ultrassom abdominal, e eu nunca tinha pensado em descrever dessa forma como ela descreve. Então essas consultas, elas são estranhas, e a irmã também passa a frequentar como se fosse um psiquiatra, que ela já frequenta há muito tempo, e que essa irmã que está registrando o diário acha que as consultas não funcionam, já que a irmã continua tendo esses comportamentos estranhos. E aí tudo vai se seguindo, a irmã e o marido da gestante ficam ali tentando não incomodá-la e em nenhum momento, gente, eles falam sobre o bebê. Isso é muito estranho. Até o registro, né, em que a irmã fala que, nossa, eu nunca considerei que vai vir um bebê, né? Parece que é um cromossomo. Elas vão falando assim de uma forma técnica sobre esse momento da vida que geralmente é muito relatado como algo extremamente emocional, até lúdico. E aqui elas trazem de uma forma assim muito, até um pouco cientificista, sabe? Eu achei incrível. Amei também muito, muito esse conto. E eles têm aproximadamente ali a mesma extensão, tá? Em torno de 50 páginas cada uma das 3 novelas. E eu continuo falando conto, mas são novelas. E o último é Dormitório. Aqui tem uma mulher que o marido foi para a Suíça e ela tá esperando as instruções para ir também. Então ela vai precisar organizar a documentação, organizar a casa, se preparar para fazer essa viagem, porque o marido foi a trabalho e ela ficou de ir depois que ele já estivesse bem organizado lá nesse novo país. E nesse meio tempo, ela volta a ter contato com um primo ou sobrinho, acho que é primo dela, que é bem mais jovem e que eles não se viam desde a infância, porque esse primo passou na universidade e ele tá procurando um dormitório e lembrou que ela, quando era universitária, morou em um dormitório. Então ele liga procurando indicação, perguntando se ela pode recomendá-lo ao dono do dormitório, porque tem essa questão que tá tendo uma procura tão grande por esses espaços que uma indicação cairia bem. Então ela fala que sim, que ela morava em um local muito simples, mas que para ele que vai começar agora, vai precisar ir para a capital, vai ser o ideal porque não é tão caro. Aí tudo começa a ficar muito estranho, porque o dormitório em que ela frequentava, ele está praticamente vazio. O dono, ele ainda mora lá, ele tá com a saúde debilitada e ele começa a falar que o dormitório tá com uma péssima reputação e por isso ele não tem conseguido lotar. Na verdade, ele tá com quase ninguém morando lá no momento. E ela e o primo dizem, ai, tudo bem, o importante é que a gente achou aqui um canto. Aos poucos ela vai entendendo o porquê dessa péssima reputação, tem ali uma questão de um mal-entendido que se espalhou e as pessoas não querem mais ter contato com ele, nem com o local. Mas o primo dela vai, fica tudo bem, e de vez em quando ela vai lá visitá-lo. E aí ela começa a perceber coisas muito estranhas, de pessoas que desaparecem, de goteiras assim que não fazem muito sentido, e em determinado momento ela e consequentemente nós leitores perdemos contato com esse primo, mesmo ela indo visitar o dormitório. Então são situações muito estranhas que vão se desenvolvendo aqui. Essa novela, eu acho que das 3 é a que deixa o final mais em aberto, no sentido de que talvez algumas respostas ali seriam interessantes. Então, dos 3, ele é o que eu menos gostei, mas mesmo assim eu ainda gostei muito. Eu gosto da forma como ela constrói, sabe, a ambientação, os personagens, a gente consegue sentir o ritmo e o clima das novelas. E essa daqui, ela termina assim de uma forma que você pode interpretar de um jeito e eu talvez tenha interpretado de uma outra forma. E algo muito curioso, assim como eu falei, da forma como é descrito os exames em diário de gravidez, aqui o ponto que pega muito é o corpo, né, a anatomia. Esse dono do dormitório, ela chama ele de professor.
ele conhece muito de anatomia, tipo, ele estuda muito, ele gosta muito disso, e ele descreve as pessoas a partir desse ponto, né? Ela fala que parecia que as palavras para descrever o físico do meu primo brotavam sem parar da boca do professor. Era uma sensação curiosa ouvir termos como coluna vertebral ou escápulas transbordarem daqueles lábios ainda adocicados de creme. Não tinha pensado nas escápulas do meu primo. Será que o professor pensava no corpo físico perfeito, no organismo, como ele chamava, dos estudantes jovens, enquanto manuseava o queixo, a clavícula e o pé direito nesse quarto solitário do dormitório? Deve ser uma tarefa triste, pensei. Então, ela e esse professor vão tendo aqui conversas estranhas, situações muito... Gente, é isso, é estranho. Essa é a palavra que define as 3 novelas da Yoko Ogawa. E eu sei que ela é uma autora que gosta de trabalhar com isso em toda a sua obra. E é por isso que eu fiquei muito curiosa para conhecer as outras, e provavelmente a próxima que irei ler será A Polícia da Memória, que eu já tenho aqui. E eu senti, assim, eu me senti muito confortável, por incrível que pareça, apesar de eu falar que tudo é muito estranho. Mas eu me senti muito confortável lendo essas novelas. Era um ambiente fácil de acessar, um ambiente de muita ausência. Ao mesmo tempo que parece acessar memórias, ele é de muita ausência, e ausência aqui em diversos sentidos. Então, para mim foi muito especial, com certeza, assim, um dos livros favoritos já desse ano, e eu quis trazer essa recomendação, uma literatura um pouco diferente do que eu costumo ler, indicar, mas que agora eu quero ter mais acesso, e se vocês quiserem me recomendar também outros livros, irei aceitar. Um autor japonês que eu já li, que gosto muito, é o Haruki Murakami, eu tenho vídeos aqui, e comprei outros livros dele também para ler. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação, eu agradeço demais por quem assistiu até aqui. Se ainda não for inscrito no canal, vou pedir para se inscrever, e eu espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo.